oi, tudo bem? Você, tudo bem. Como se fosse uma obrigação falar que tá tudo bem o tempo inteiro. Talvez agora, quando eu perguntei tudo bem com você, você pensou tudo bem, né? E você, às vezes, está segurando um choro. Você, às vezes, está forçando o sorriso. Vamos colocar nome nas suas emoções? Bem-vindos a mais esse episódio de Aroma de Emoções. É um prazer imenso estar com vocês hoje. E hoje, gente, ó, já anoiteceu. Nosso aroma de emoções vai ser de um sabor diferente. Não vai ser café, vai ser um chá. Mas eu quero contar para vocês o que é esse aroma de emoções de hoje. Que ele é sobre esse artigo que saiu no El Tiempo da Colômbia e que vocês têm disponível no site através do link aí que vocês podem ler o artigo em português e escutar o podcast, que tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de escutar o podcast, gosta de ver, né? Então tem todo jeito. Ele está originalmente em espanhol no site do El Tiempo, mas se você quiser ver em espanhol também eu acho legal, você já treina o seu espanhol. Mas em português está no nosso site Aroma de Emoções. Então, clica aí no link aqui na descrição desse episódio. E quero aproveitar, quero fazer um agradecimento especial aqui no começo do episódio para nossa produtora especial, que é a Lola US. Gente, se não fosse ela, a gente não estaria aqui nesse espaço. Então, obrigada, isso ajuda a minha vida aqui. E hoje o episódio é sobre uma coisa muito importante, que é quando você está bem de verdade ou quando o seu trabalho de fazer os outros ficarem bem ficou mais importante do que você estar bem de verdade. O que você acha? Olha, é um assunto muito importante. Eu fiz aqui um checklist que eu quero fazer com você do que a gente vai falar, mas enquanto isso eu vou fazendo o meu chá. E, gente, eu amo café, mas eu também amo chá. E agora, como já tá de noite, eu não posso tomar café porque eu já sou aceleradíssima. Se eu tomar café, eu não vou dormir. Então, eu vou fazer um chá. E eu aconselho para vocês. Eu sei que muita gente gosta de usar aquele chá de saquinho, né? Que é aquele chazinho que é fácil, é prático também. Mas é tão diferente quando você consegue comprar as ervas e fazer esse chá, o chá de ervas. E eu vou fazer o chá nessa tal chá aqui, que depois eu vou contar para vocês que estão no Brasil, que vocês podem ir lá buscar para comprar. Eu comprei no Brasil e trouxe para cá. E eu amo fazer o chá nela. Então vamos fazer aqui o chazinho para ele já ficar um tempinho, que o chá ele é bom deixar um tempo aqui, né, tomando um pouquinho de sabor. Então, quero saber se você está ansioso para esse episódio de hoje, mas não fale ansiedade, eu já falei. Tem gente que fala assim, tô ansioso para isso, tô ansioso para aquilo. Quero já deixar uma dica para vocês aqui. Seguinte, troca essa palavra, tá? Troca essa palavra, vamos mudar ansiedade para entusiasmo. Eu sei que eu falei, mas é porque a gente às vezes acaba repetindo as coisas que são comuns, né? Então, tô super entusiasmada para esse episódio de hoje. Então, vamos lá. Enquanto o meu chazinho fica aqui, Natal chá, né? Aí tomando um pouquinho mais de gosto, vamos fazer o checklist do que a gente vai falar aqui hoje. Porque é importante a gente nomear nossas emoções, porque quando a gente nomeia, a gente enxerga, e quando a gente enxerga, a gente pode transformar essas emoções. E provavelmente isso que a gente vai falar hoje, você vive todo santo dia, de falar que está bem, e quando na verdade não está bem. Então aqui o checklist. Primeiro ponto que a gente vai abordar aqui hoje nesse podcast. É um esgotamento performático que a gente vive? Ponto 2. Como a felicidade virou uma obrigação social e profissional. Ponto 3. O preço emocional invisível de parecer bem o tempo todo. O ponto 4. Por que nós, que somos brasileiros, latinos, sofremos mais com isso? E o ponto 5 é um exercício prático para você identificar se o seu trabalho emocional está invisível. E o mais importante é como você se libertar dessa atuação performática. Então vamos lá, que eu já estou super aqui entusiasmada para começar a falar com vocês sobre tudo isso aqui. E ó, se você acha que alguém precisa ouvir esse episódio, já envia para essa pessoa, tá bom? Já envia para ela, para que ela possa ter conhecimento, é sempre bom. Então, quero fazer uma pergunta para você. Eu gosto sempre de questionar vocês aqui. Quando foi que você já se pegou dizendo
está tudo bem. E na verdade não estava tudo bem. Pensa aí um pouquinho, vou dar 15 segundinhos para você pensar. É muito, né? 15 segundos? Então tá bom, já pensou? Então vamos lá. Talvez hoje mesmo alguém falou assim, sabe quando as pessoas assim, porque parece que é uma frase normativa, a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Você, tudo bem. Como se fosse uma obrigação falar que tá tudo bem o tempo inteiro. Talvez agora, quando eu perguntei, tá tudo bem com você? Você pensou tudo bem, né? E você às vezes está segurando um choro, você às vezes está forçando o sorriso, ou posta uma foto sorrindo. Gente, tem até um capítulo que fala isso, né? Aqui no livro, como se chama isso que sente. Por enquanto tá em espanhol, mas logo mais novidades em português. E quantas vezes, até mesmo hoje você já conheceu alguém que posta foto sorrindo na rede social, mas por dentro tá destruído, e você posta aí como uma coisa performática. E não vou longe, não. Quero ver se você já passou por essa situação. É tão engraçado como a gente quer parecer tudo bem na rede social e na nossa vida normal a gente não tá tudo bem. Não sei se você já foi a algum restaurante e é tão interessante, eu adoro. Eu não sei se é porque eu trabalho com isso, com saúde emocional, eu gosto de observar as pessoas, eu gosto de ver como elas, né, assim, faz parte de mim. Eu não observo roupa, eu sou péssima para observar roupa, acessório, mas eu sou ótima para observar reações, emoções. Eu acho que cada um tem um dom, né? E quando eu vou nos locais, eu adoro estar na rua. Sou rueira. Adoro estar na rua, adoro tomar cafezinho, adoro ir para restaurante, adoro passear no meio das pessoas, metrô. Eu sou assim, eu gosto de estar na rua e ver gente, porque para mim gente é tão interessante, eu gosto tanto de pessoa. E não sei se você já esteve no restaurante e você olha esses casais, e é tão louco hoje em dia, como às vezes a gente está com as pessoas no restaurante, está cada um no seu telefone, e quando é família é mais trágico ainda, porque tá o marido no telefone, a mulher no outro telefone, os filhos estão num tablet, num iPad, e eles estão só sentados ali naquela mesa, não posso nem dizer convivendo, porque estão sentados existindo naquela mesa. E aí, do nada, geralmente é a esposa, né? Ela vai falar assim, se arruma aí, marido, briga com o filho para o filho soltar o iPad, e fala assim, vamos tirar uma foto. Aí, nessa hora, todo mundo deixa o telefone, o filho com raiva, deixa o iPad, mas ela faz aquela chantagem, né? Fala assim, olha, se você não tirar essa foto, você não brinca mais. Aí, sob pressão, né? O filho deixa o tablet, deixa o iPad e vai lá tirar a foto. E aí eles fazem aquela foto assim, sorrindo. Acabou a foto. Ela fez duas fotos para ver qual que fica melhor, né? E aí, quando acabou a foto, todo mundo volta pro seu mundo. Já aconteceu isso com você? Você já viu alguém assim? Gente, eu vejo muito. E é muito triste. É muito triste porque depois a pessoa deve postar. Eu fico pensando assim, eu queria tanto ser amiga dessa pessoa na rede social para ver qual vai ser a legenda que ela vai poner. Desculpa, gente, às vezes confundo isso. Qual vai ser a legenda que ela vai colocar naquela foto? Porque com certeza vai falar assim, jantar delicioso, compartilhando com a família. Mas compartilhando o quê? Ela está existindo com a família naquele local. Então, isso tem um custo, gente. E é um custo alto. É um custo alto e esse esforço constante de você ficar performando, né, nas redes sociais para parecer uma coisa que você não é, ou para parecer que você está bem, tem um custo muito alto. E eu também, talvez porque eu tenha esse amor pelo ser humano, muitas pessoas vêm conversar comigo e contam coisas muito particulares. E é tão doido você ter acesso a essas intimidades das pessoas, porque ela fala para você uma intimidade assim de sofrimento, de solidão, de distanciamento, de que não tá bem, porque confia. Mas aí quando eu vou olhar, não que eu olho, mas se eu vejo a rede social dela e eu não sei o que ela me conta, eu vou achar que a vida dela é perfeita. E isso tem um preço, é um esgotamento. É um esgotamento performático, é um preço muito alto. É um cansaço de ter que gerenciar o tempo inteiro as tuas emoções, ou para não incomodar ninguém,
ou para provar para alguém que a sua vida é melhor. Às vezes é por não incomodar. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Rebeca, para minha mãe eu tenho que dizer que tá tudo bem sempre, que senão ela fica muito estressada. Né? Então, para as pessoas eu tenho que falar que tá tudo bem sempre, quando às vezes não tá. Isso é muito pesado, gente. Então, quero saber de vocês se vocês fazem isso. Será que meu chá já tá bom aqui? Tomara, acho que sim. Acho que já deu para dar um tempinho aqui. Gente, olha o que eu acho mais legal desse negócio aqui. Eu sou que nem criança. Né? Então, olha aqui. Você acha que a gente vai colocar o chá assim? Não. Não é assim. Você fala assim, Rebeca, mas como você vai coar esse chá? Gente, olha que incrível. É assim. Quando eu vi isso, eu fiquei doida. Eu fiquei assim, eu preciso disso na minha vida. Não é legal? Da Tal Chá. Ela tem uma loja lá no Shopping Higienópolis de São Paulo. Eu acho que eles entregam no Brasil. Gente, vale a pena, traz. Tal Chá, vem trazer para cá também pra gente ter acesso aqui nos Estados Unidos, tá bom? Bom, então vamos lá. A felicidade, ela muitas vezes é vista como uma obrigação. Porque o mundo, lembra daquele artigo anterior? Lembra que aqui nossos artigos do El Tempo, eles têm uma cronologia. É como se fosse um trabalho emocional que a gente está fazendo. Então, a gente falou sobre algumas coisas em dezembro, a gente falou sobre alguma coisa sobre... Já teve uma introdução sobre isso no artigo de janeiro, que você pode pensar assim, nossa, Rebeca, parece que eu já vi esse episódio. Não, não é o mesmo episódio. É uma continuação desse trabalho emocional que eu faço com vocês através dos artigos. Então, a felicidade, às vezes, ela é vista como uma obrigação, né? E é complicado. Então, só um minutinho, vamos provar esse chá maravilhoso. Gente, esse chá aqui, só contar pra vocês rapidinho, é de uma comunidade aqui dos Estados Unidos, que eles vivem lá em cima, e eles vivem sem energia, sem luz, mas eles têm um mercado gigante lá em Maryland, perto de Baltimore, Washington, D.C., e eles têm um mercado lá que eles vendem esses produtos deles naturais. É tão interessante. Depois eu vou buscar o nome da comunidade, vou colocar aqui nos comentários, no nome do episódio. É interessante vocês saberem deles, mas esse chá é delicioso. Preciso voltar lá para comprar, mas tá acabando. Então, hoje a felicidade ela não é só uma emoção. Ela virou um requisito de performance. Lembra que eu falei para vocês? Que hoje, no trabalho, se você não está feliz, você não é produtiva. Na família, se você não está feliz, você preocupa as outras pessoas da família. Como a minha amiga que disse que não pode falar para a mãe dela que não está bem. Gente, que difícil, né? Você ter que, para a sua própria família, você mentir para não preocupar as pessoas. E nas redes, se você fala que não está bem, você é vista como o quê? Como fracassada. Olha lá, fracassada. E como ninguém quer ser visto assim, o que a gente faz? Performance. Performático. E aí surge a culpa, né? E a culpa é um dos piores sentimentos que existe, né? E aí você tem culpa. Se eu não tô bem, o problema sou eu. Porque se todo mundo... Que tem outra coisa também, né? Você vê todo mundo na rede social mostrando um monte de coisa, mas como você sabe que a tua realidade não combina com a cara crachá, você sabe que a foto que você posta sorrindo, às vezes você foi pro banheiro depois chorar e ver quem deu like na tua foto, você se sente culpado porque você fala assim, nossa, eu vejo todo mundo feliz e eu tô postando uma foto que é mentira, que eu tirei há 3 semanas atrás só para poder provar que eu tô feliz ou para que validem que eu tô feliz, e você sente culpa, né, que você não consegue ser tão feliz como outras pessoas. Mas, gente, posso falar uma coisa para você? Não se engane, a maioria de nós estamos assim, vivendo muita solidão, vivendo um afastamento das pessoas, vivendo em momentos difíceis, só que as pessoas não falam, porque hoje é pregado uma produtividade tóxica, essa felicidade, esse positivismo tóxico. Então, não é você o problema, não fica assim. E aí, junto com tudo isso, a gente tem, como é que eu vou te falar, uma potencialização da cultura brasileira, e posso até dizer que eu que ando em outros países da América Latina, eu posso até dizer que é uma cultura latina isso, que são 3 coisas, porque a gente que é brasileiro, latino, a gente sofre mais, e eu vou te explicar por quê, as 3 coisas que fazem a gente sofrer mais, e eu tenho certeza que você vai se identificar. Primeiro ponto, a cultura do aguente. Você já escutou da tua família
somente meninos escutam muito isso, né? Menino não chora. Ou então a mulher, seja forte, quem é forte não se queixa. Vocês já escutaram isso? Isso é uma cultura que falam pra gente, né? Que é de aguentar. Seja forte, aguente. Não é legal. Isso aí só potencializa mais essa performance de mentira. E a outra coisa que nós, por cultura, sofremos muito é a estrutura familiar. Nossa, Rebeca, estrutura familiar? Sim, a estrutura familiar. Que as pessoas falam assim, tem gente em pior situação, então eu não posso reclamar. Como assim, gente? Só porque tem alguém que está numa situação pior do que você não pode reclamar, como se pessoas em situações piores que a sua desvalide a sua dor? Tá errado, tá errado. Não é porque tem gente pior que você não pode sentir o que você sente. Então, tem gente melhor que você. Então, sempre vai ter gente melhor e gente pior, mas isso não invalida a dor que você tem, mas é uma coisa que a família também ensina pra gente. E a outro fator é a rede social. Todo mundo parece bem e por que eu não tô bem? Você se identifica com alguma dessas coisas? E aí, qual que é o resultado de tudo isso? Juntando o aguente, a cultura do aguente, estruturas familiares, dizendo que tem gente pior do que você, e você não pode reclamar. Eu já falei isso pra minha filha. Acredita? Já falei assim, olha, não fica assim não, que tem gente pior. E eu também erro, já falei para vocês que eu também erro aqui, eu sou humana, reconheço, eu mesmo leio meus artigos, eu escuto meus podcasts, para depois lembrar. Que às vezes a gente só repete, e infelizmente, às vezes a gente critica tanto os nossos pais, e quando a gente se dá conta, a gente está fazendo as mesmas coisas que eles. É assustador. Por isso que eu falo que a criação de um filho tem que ser muito consciente. Porque se a gente coloca ela no automático, a gente vai acabar repetindo muitas coisas que nossos pais faziam com a gente que a gente não gostava. Mas enfim, isso é assunto para outro podcast. Né? Então, o resultado de tudo isso, a gente atua o tempo inteiro e a gente se esgota, porque não dá para manter esse papel 24/7. É muito pesado. E aí, eu tô aqui chegando para vocês numa parte que todo mundo vai gostar, que é um exercício que você pode fazer nas próximas 24 horas, se você quer virar esse jogo de deixar de ser tão performático, que tá tão pesado para você, e começar a ter mais consciência e tomar ações mais de acordo com você mesmo, e não ter que mentir e ser tão duro para você. Então vamos lá. É o seguinte... Pega teu papel e caneta, enquanto eu tomo um pouquinho mais do meu chá, que tá delicioso. Então, você vai fazer um inventário do que você fez nas próximas 24 horas. Seguinte, durante 24 horas. Você vai colocar lá onde você estava. Então, você coloca lá uma perguntinha. Onde eu estava? Você vai colocar o que você realmente sentia quando você estava naquele local, quando você estava fazendo alguma coisa. E você vai colocar assim, o que você mostrou que sentia. O que você realmente sentia e o que você mostrou que sentia. E você vai colocar qual foi o custo emocional, se não foi a mesma coisa entre sentir e fazer. E esse inventário que você vai fazer não é para você julgar, tá? É só para te mostrar aonde está indo a tua energia, aonde está indo o teu desgaste e ver também se ela tá voltando para você, né? Então não é para você julgar. E falar assim, ai, Rebeca, que trabalho, eu vou ficar anotando o que eu fiz nas 24 horas. Gente, saúde emocional é um investimento. E tem sim que tomar tempo para cuidar dela. Você toma tempo para tanta coisa, né? Então, cuide da sua saúde emocional. E aí tem uma coisa importante que eu quero falar para vocês aqui antes da gente passar para falar sobre a diferença entre atuar consciente e viver no automático. E eu até tenho que lembrar de falar isso nos começos do podcast. Esse espaço aqui de aroma de emoções é um extra de cuidado para a tua saúde emocional, mas ele não substitui um apoio profissional. Se você está num estágio que você vê que você precisa, você tem que procurar terapeutas, tem que procurar psicólogos, tem que procurar algumas outras ferramentas,
que esse espaço aqui ele é um apoio para você ver que às vezes algumas coisas que você sente não é só você que você sente, não é só você que sente, todos nós sentimos. Mas tem casos que você realmente precisa de um apoio profissional. Então eu aconselho você buscar um apoio profissional, sendo esse seu caso. E não demore muito para pedir ajuda, e não é vergonha você pedir ajuda. Eu acho que é um ato de valentia você pedir ajuda quando você sente que não está bem. Tá? É só para poder fazer um remate aqui. Então, qual que é a diferença entre atuar consciente e viver no automático? E aí, não se trata de ser 100% real o tempo todo. Assim, como assim, você não... Lógico, tem coisas que você não pode sair por aí dizendo todas as verdades que você pensa na tua cabeça também. Nem ficar falando, não tô bem, não tô bem. Tem coisas que você precisa ter alguns ambientes, você tem que ter essa inteligência emocional também, de saber em que ambientes você não pode colocar 100% teu atuar, mas também você não pode colocar 100% da tua verdade, que você vai se tornar uma pessoa insustentável para a sociedade também, né? Então tem que entrar no equilíbrio. Lembra que a gente fala tudo é equilíbrio? Então, assim, você tem que fazer de uma forma legal. E uma pergunta para você fazer sempre, né, para você entender se você está atuando conscientemente ou se está vendo automático, é assim: eu estou escolhendo conter as minhas emoções ou ou eu só estou sobrevivendo automático? Porque assim, você também pode escolher. Lembra, a gente tem que nomear o que sente, porque a gente pode transformar as emoções. Então você tem que saber o seguinte: eu estou escolhendo consciente conter essa emoção, porque não é um espaço que eu posso também transbordar todas as coisas que eu sinto, ou eu estou no automático, já me acostumei a dizer que está tudo bem o tempo todo para poder evitar algumas coisas. Então, isso é a pergunta que você tem que fazer para você. E conter por estratégia é inteligência emocional. A gente acabou de falar aqui, né? Tem que ter inteligência emocional para também não sair falando tudo para todo mundo. Mas conter por estratégia os teus sentimentos é inteligência emocional. Agora, fazer por automático, já você entra como num modo de autodestruição lenta. Você vai se autodestruir, sabe por quê? Essa questão vai ficar muito pesada para você carregar. Escuta o que a tia Rebeca tá falando. É sério, eu já vivi um burnout. Já vivi tantas coisas que vocês nem imaginam. E eu não falo aqui só porque eu li em livros. Esse espaço aqui para mim é uma entrega para vocês diante de muitas coisas que eu tive que superar e eu tive que buscar ferramentas para sair delas. E aprendi muita coisa e vi e apliquei em muitas mentorias que eu já fiz com centenas, milhares de pessoas e que geram resultados. Então, não estou falando aqui por acaso, estou falando sério. Manter um papel, chega um momento que se torna insustentável e você vai arriar e o teu corpo vai dar sinais, porque o corpo fala. E às vezes a gente ignora até os sinais do corpo e é melhor a gente parar estrategicamente do que parar porque o corpo forçou você parar. Então, é o seguinte, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se esse episódio te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir esse episódio, envie esse episódio para alguém, marca alguém aqui, ou então envie esse YouTube para alguém, ou se você está vendo no Spotify, ou se você viu só um corte no Instagram, envia para a pessoa. Mas é muito importante. E lembra que você não precisa fazer uma performance 100% do seu tempo. Você tem que saber escolher os momentos que você pode ser só você. Não precisa estar tudo bem, tá? Mas não para todo mundo. E dê nome ao que você está sentindo. Quando você dá nome, você começa a transformar as tuas emoções. E um convite que eu quero deixar para vocês aqui, muito importante, é para você vir para o Clube do Livro, para você entrar na nossa comunidade, que aqui é um espaço sem julgamento, onde você pode ser só o que você é, não tem problema. Né? Lógico que você vai ter que ter umas contenções estratégicas, né, gente? Porque, afinal, é um espaço social mas é um espaço muito interessante. E logo mais, aguarde as novidades do livro Como se chama isso que você sente em português. E todas as informações que a gente falou aqui vai ter no link. O link de comprar o livro em espanhol, por enquanto, tá lá. O artigo em português está nos links aqui embaixo. Eu vou colocar o nome da comunidade que eu falei do chá. Tudo. Vou deixar tudo aqui para vocês. E espero vocês no próximo
episódio. Obrigada por estar aqui com a gente. Se você ficou até o final, coloca aqui, assim, eu quero chá. Eu vou saber que você ficou até o final aqui nesse episódio. E a gente pode ser que te mande um presentinho aí depois. Então, escreve aqui. Ficou até agora, você faz parte de um público raro que fica até o final. Que tem gente que desiste, viu, gente? Tem gente que vai e depois desiste. Então, parabéns por ficar. Obrigada por ficar até o final aqui com a gente nesse episódio. E espero vocês na outra semana para dar mais novas emoções, para a gente começar a ter esse papo aqui com café, com chá, como tiver. Então, ó, saúde, e você merece viver de verdades, não só de mentiras.